virtude da crise que assola o país, o Estado e também o município de Coronel Fabriciano, houve necessidade de acontecer essa redução. Então, acho que nós temos que governar com compromisso e com responsabilidade o nosso município. Então, até hoje, nós temos cumprido com todos os nossos compromissos aqui em Coronel Fabriciano, graças a um planejamento rigoroso que eu, juntamente com a minha equipe econômica, fazemos no dia a dia. E agora nós chegamos à conclusão que não bastaria cortar somente no custeio, mas que era necessário também cortar na folha de pagamento. Então é isso que nós estamos fazendo hoje, mas corte somente nos cargos comissionados. Prefeita, a senhora pode citar para a gente alguns cortes que foram feitos? Sim, nós cortamos primeiro no meu salário, cortamos 11,5% no salário do nosso vice também, uma média de quase 9%, e dos cargos dos secretários 6,32%, nos demais cargos varia de 4,25% a 5,84%, ou seja, a média dá 13% de corte nos cargos comissionados. Houve algumas exonerações, mas nós procuramos fazer de maneira que não prejudicassem ninguém, porque tem funcionários que são efetivos, mas têm cargos comissionados. Então, num diálogo franco, aberto, tranquilo, em ficar desempregado e assumir o seu cargo efetivo, nós optamos, e as pessoas aceitaram, voltar para o seu cargo efetivo. Nós não vamos comprometer a prestação de serviço aqui em Coronel Fabriciano. Nós sempre prestamos um serviço de excelência. E, para isso, é necessário que a gente chame os concursados. Primeiro que nós ofertamos um concurso porque a gente precisava de funcionários. Então, agora é justo que dentro do meu planejamento eu conte com essas pessoas. Essa semana, até sexta-feira, nós chamamos 180 funcionários para a área da educação. E vamos continuar fazendo outros chamamentos dentro de novas áreas. Então, isso aí consta dentro do nosso planejamento. A prestação de serviço não pode cair. O Social Futebol Clube e a Lidecel foram chamados aqui e de uma maneira muito fraterna, muito responsável. Eles entenderam perfeitamente. No social, um corte de R$40 mil. Eles recebiam 120, passou a 80. E da Lidecel, era 68, passou para R$60 mil. Entenderam e nos deram o maior apoio, sem problema nenhum. Prefeita, mensalmente com esses cortes, né, o orçamento ficará em quanto, assim, vantajoso para o governo municipal? Olha, o total dos cortes dá 8,5 milhões, porque é 1,5 milhão em folha de pagamento, 2 milhões em custeio e 5 milhões em contingenciamento, tá? Então, eu vou deixar para o meu secretário de Finanças explicar isso aí, tá? O que representa, né, isso dentro do orçamento atual. Nós estamos contingenciando no orçamento, bloqueando no orçamento para 2016, em torno de 8,5 milhões de reais. Tanto com os cortes, já foi especificado aqui, de despesa com os cargos comissionados, cortamos também no custeio, e 5 milhões de contingenciamento para evitar novas despesas, visto a tendência de queda na receita. Isso representa em torno de 5,5% da nossa despesa corrente prevista no orçamento de 2016 e aprovado na Câmara no passado. Secretário, agora que tipo de recursos estão sendo aí, o município está sendo privado, que não estão sendo repassados pelo governo ou reduzidos tanto pelo governo estadual quanto pelo governo federal? Olha, o primeiro repasse do FPM é um exemplo. Acho que está na própria Confederação Nacional do Município, já fez um alerta. O primeiro repasse do FPM esse ano caiu em torno de 13%, ou seja, veio R$400 mil a menos. O ICMS também, com a outra segunda receita nossa, que vem do Estado, também teve uma pequena queda esse ano. E as despesas, como disse a prefeita, estão subindo. Ou seja, nós tivemos agora em janeiro o salário mínimo, que representa R$500 mil a mais dos cofres do município. O repasse para a Câmara também, que é uma despesa obrigatória, está previsto na Constituição, teve um acréscimo de R$404 mil. Nossa despesa também com os inativos, né? Que é o aporte financeiro que a Prefeitura faz na Previdência própria, também tem crescido e é outra despesa obrigatória, não tem como não repassar. Então, você tem, de um lado, aumento de despesa obrigatória e, de outro lado, decréscimo na receita transferida. E no caso do FPM e do ICMS, o município praticamente não pode fazer nada. Depende do quê? Da retomada do crescimento da economia. Primeiramente, combate à crise só tem um caminho: corte de gastos. E cortar os gastos supérfluos, em especial do governo.
E o corte pessoal supérfluo, ele leva a uma economia que, se fosse espelhada no Brasil, daria 30 bilhões. Aqui em Coronel Fabriciano, a média de corte do Executivo dá 8%. Vamos levar essa proposta de 8% para a Câmara Municipal, para corte no salário dos vereadores. Lá fica inviável o corte de todos os cargos comissionados, porque lá os cargos têm um salário muito baixo. Por exemplo, a assessoria da Câmara recebe R$ 800, com desconto a 700 e alguma coisa. Então, agora, com o reajuste do salário mínimo, vai ficar em salário mínimo, 880. Então, é impossível cortar, senão cortaríamos. Mas cortando o salário dos vereadores já dá uma economia bem interessante. O recurso da Câmara este ano, em torno de 5 milhões, o corte de 8% dá uma variável, um valor de 400 mil, que é bem interessante. E esse valor economizado ele é devolvido para o Executivo e pode ser aplicado numa série de questões, incentivo ao turismo, até mesmo para o trabalhador, para o servidor público. Então é interessante esse corte também no Legislativo. E a gente precisa muito que não só a imprensa, como as pessoas apoiem essa causa para que ela caia na graça popular, para que isso é efetivo, porque senão, sem a causa, sem o apoio popular, não é efetivado. Vereador, como que o senhor avalia a aceitação dos demais parlamentares, visto que até a presidência da Câmara é oposição ao governo municipal? Eu acredito que a aceitação é resumida em pulos. Eles vão pular 3 metros de altura, porque não vão aceitar. Isso não vão, isso aí é fato. Por isso que a gente precisa de um apoio popular e de uma pressão, porque nós não queremos aqui um corte para ficar no papel e no discurso, é para que seja cortado mesmo. Mas para que seja cortado mesmo, tem que ter uma pressão popular para que os 17 vereadores acatem a ideia e apresentem. Porque senão vira uma falácia, um discursozinho muito barato. Ah, eles vão fazer lá. Queremos cortar o salário da prefeita, mas não corta na própria casa. Nós queremos cortar no Legislativo, 8%. 7.358 é o salário de um vereador. Corta 8%, dá um valor razoável de economia por mês. Já tem alguma previsão de quando será? Já em fevereiro, as primeiras reuniões, nós vamos apresentar essa ideia. Isso tem que ser feito a partir de um projeto via mesa diretora ou assinatura da maioria dos vereadores. Se tiver 6 assinaturas de vereadores, independente de ser da mesa ou não, pode apresentar esse projeto. E o senhor acha que isso pode acontecer? Vamos tentar. Pelo menos a bancada do PT já está disposta. Nós temos 4 nomes em tese. Em tese nós temos eu, o Sejão, o Marcos e o Canidia. Eu acredito que não há uma oposição. Precisamos de mais 2 assinaturas. Acho que a gente consegue.